Querendo melhorar a sua mixagem durante o seu culto, deixar aquele PA claro, limpo, de forma que todo mundo consiga aí ouvir todos os instrumentos? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre técnicas aí de mixagem aí para você explorar melhor a mixagem do seu culto. Fica com a gente aqui. Fala pessoal, aqui é o Josué Marins, esse é o som para sua igreja. Como vocês sabem, trabalho aí ajudando igrejas a terem um som de qualidade. Então, no vídeo de hoje eu queria falar muito com vocês a respeito de mixagem, de técnicas. A gente sempre tem uma galera interessada em dicas operacionais. A gente aqui, vocês sabem, fala no canal muito a respeito dos fundamentos, da teoria. A gente acredita que isso é super importante aí para a base do conhecimento aí do processo de aprendizado do áudio e da melhoria. Tudo que a gente faz é baseado aí, é fundamentado nos conceitos de áudio, nos fundamentos de áudio. Mas o que é legal, assim, onde todo mundo, eu sinto que quer chegar, é numa mixagem diferenciada, né? É num culto que você tem, ou numa missa, né? Que você tem ali um PA claro, que você consiga entender o que as pessoas estão dizendo, que você consiga ouvir todas as nuances de todos os instrumentos, e isso é sempre o nosso objetivo, e é legal pra caramba quando a gente consegue chegar nesse nível, né, de técnica, de execução. É claro que isso também depende do seu equipamento, depende do espaço que você tá. E dias, né? Tem dias que a gente tá e a gente consegue tirar um melhor resultado, um dia onde a banda fluiu melhor, onde a captação foi melhor, e tem dias que a gente não consegue chegar no mesmo resultado. Isso acontece comigo, acontece com vocês e acontece, cara, com os melhores profissionais, das melhores bandas, dos melhores, sabe, sons e equipamentos. Existem dias bons e maus para todos. Isso aí eu já posso falar com vocês, tirar, sabe, esse fardo aí das suas costas. É importante que a gente se comprometa com a qualidade e com a definição, com o resultado, mas é importante você saber que, cara, por melhor que você se esforce, tem dias que a coisa realmente não acontece. E não adianta, sabe, se achar a pior pessoa, o pior técnico de áudio das histórias das igrejas, tá? Aprenda com isso, entenda os pontos que você errou. Isso é uma coisa que na minha caminhada eu cheguei à conclusão. Eu sou uma pessoa que particularmente assim, sou meio perfeccionista e às vezes me cobro demais nesse sentido, mas cara, nada melhor do que um dia depois do outro com a noite no meio, certo? Então, primeiro passo. Agora, existem coisas que você pode fazer independente do equipamento que você tenha, quer dizer, dependendo do equipamento que você tenha, dependendo das condições, algumas técnicas aí para você melhorar a sua mixagem. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês nesse vídeo hoje é estrutura de ganho. Eu já fiz um vídeo aqui especificamente falando sobre estruturas de ganho. Não quero nem me deter muito nesse sentido. Posso deixar a descrição em algum lugar aqui, ou o link, né, aqui em algum lugar, ou na descrição aqui embaixo do vídeo. Mas é importante que você entenda que a estrutura de ganho ela é fundamental para que você tenha um melhor aproveitamento da sua mixagem, tá? Estrutura de ganho, né? Existe a estrutura de ganho em partes e do todo. E em parte seria de cada entrada, né, de cada fonte sonora, e do todo, que seria a estrutura de ganho entre os equipamentos, né? A mesa de som, processador digital, amplificador, caixa de som e por aí vai. Então, o que cada um recebe e entrega, né? Recebe na sua entrada, nível, né, de entrada e nível que ele manda na saída, seja para um outro equipamento ou para as caixas de som. Você precisa fazer esse dever de casa. Assiste aqui o vídeo e entenda, sem uma boa estrutura de ganho, você não vai ter um bom desenvolvimento na sua mixagem. Isso é fundamental.
Isso faz com que a passagem de som seja mais importante ainda, porque é na passagem de som onde a gente consegue desenvolver e fazer melhor essa estrutura de ganho, tá bom? Outra coisa que é bem importante, e é sobre isso que eu queria falar com vocês, são algumas técnicas para você ter uma melhor mixagem. Mas antes eu queria falar com vocês sobre o que é mixagem em si, o que é uma boa mixagem. Tá, uma mixagem, galera, pensa sempre na mixagem como uma pintura, tá? Como assim, José? Uma pintura? Sim, uma pintura. É uma imagem, tá? Uma imagem sonora, obviamente falando. O exercício que eu sempre faço com alguns dos meus alunos, quando eu falo com eles a respeito de mixagem, cara, imagina quem já foi no museu, né? E admirou, né? Uma pintura. Normalmente o que você faz? Você se põe, né, diante de um quadro e você observa, contempla, né, aquele quadro. Então você olha de um canto ao outro, você olha os detalhes, você consegue ver todo o quadro ao mesmo tempo e ao mesmo tempo perceber os detalhes. Às vezes é uma folha, um objeto, a marca do pincel, a profundidade, né? Alguns quadros a gente consegue ver, não é aquela figura chapada, é um quadro que tem profundidade, ou seja, parece que você está vendo realmente um vídeo, né? Só que em uma pintura. E você consegue ver, né? Existem alguns efeitos, né? Que parece que as pinturas elas estão se movimentando. E, cara, eu acho isso muito legal, acho isso muito barato. E quando a gente pensa em uma mixagem, a ideia é que a gente reproduza uma imagem, onde as pessoas tenham a mesma, elas ao mesmo tempo consigam ouvir o todo, mas elas também consigam ouvir os detalhes, as nuances, elas consigam ver profundidade dentro da sua mixagem, ou seja, o que é mais ou menos parecido com o efeito que você tem ao ouvir um CD. Um CD você ouve tudo e os detalhes ao mesmo tempo, né? Se você para e de verdade não escuta música, você ouve música, é exatamente essa experiência que eu tô falando que você vai ter. Você consegue ouvir a música, ouve a letra, ouve a melodia, ouve a harmonia, você consegue ouvir os instrumentos, né? Então você ouve o todo e você ouve as partes. Esse é o objetivo que a gente deseja alcançar, né? A mixagem ela também precisa ter profundidade, pensa em camadas, né? Eu gosto sempre de falar o seguinte, uma pintura, muitas das vezes, para que a gente tenha, né, um pouco da técnica, né, que os pintores, né, utilizam para que você veja a profundidade, é exatamente espessura, né? Você pega uma tela, às vezes uma tela é pesada, porque é aplicado várias camadas de tinta, né, para criar aquela profundidade e você vê esse efeito da profundidade. Quando a gente faz mixagem, é interessante a gente pensar dessa forma também. Você tem que ouvir tudo, mas não necessariamente você tem que ouvir tudo na cara o tempo todo. Não necessariamente tudo tem que estar alto o tempo inteiro. Eu, quando era mais novo, eu tinha um amigo e o nosso passatempo preferido era sentar. A gente ia para casa dele, ele tinha um equipamento de som melhor, né? Isso ajudava, né? Porque a gente queria fazer. Então a gente colocava um CD e das coisas que a gente gostava de ouvir e a gente sentava no som da sala dele. Às vezes eu deitava para um canto, ele deitava para o outro e a gente botava o CD e a gente ficava ouvindo as coisas assim que a gente gostava. Muitas vezes assim, cara, de olho fechado, a gente ia conversando. Cara, olha esse detalhe, olha esse teclado, o que ele tá fazendo lá no fundinho. Isso é um exercício que ajudou a gente bastante. Inclusive, a minha recomendação para você, que é técnico de som, tá aí na sua igreja, é que você ouça, né? Possa ouvir
bastante música. Hoje a gente tem Spotify, tem esses streamings de áudio. Cara, escute música, escute bastante, né? Ouça música. Não é você botar e fazer outra coisa. Cara, tire um tempo, sabe? Dedique-se a ouvir cada elemento, cada nuance. Esse exercício que eu fazia quando eu era mais novo, isso vai te ajudar, porque você começa a ter uma referência, né, de uma imagem sonora, e o próximo passo disso é você alcançar, né, buscar alcançar como eu posso fazer essa referência sonora, como é que eu posso chegar nesse nível de mixagem e conseguir reproduzir isso. É muito mais do que, gente, equalizar, é muito mais do que você botar volume, é muito mais do que isso tudo. De verdade, é você criar um panorama e criar nuances. Isso, boa parte das pessoas, né, vamos pensar assim, no público da igreja local, não tem a consciência literal disso, mas você pode ter certeza que a partir do momento que você conseguir reproduzir isso, ainda que de forma inconsciente, eles vão associar a maior referência que eles têm, que é o quê? São as gravações, o CD que cada um já ouviu, as músicas. Quando você chega nisso, cara, você alcança de verdade o resultado de um som com qualidade. Então, falando praticamente, como é que eu consigo chegar nesse processo? Primeiro, respeite, né, o timbre de cada instrumento. Tá? Já falei isso algumas outras vezes. A nossa ideia, né, enquanto técnico, não é timbrar cada instrumento. Né? O nosso objetivo ali é fazer ajustes. Tá? Às vezes pequenas correções ou pequenas ênfases, porque cada instrumento ele tem uma determinada região onde ele trabalha. E alguns instrumentos, eles têm uma região, né, alcançam uma região maior do que outros instrumentos. E essa região, às vezes, vai competir com a região de outros instrumentos. Para falar isso de forma mais prática, vocês entenderem do que eu estou querendo falar, vamos supor, por exemplo, você pega um contrabaixo. Contrabaixo é um instrumento predominante, né, das regiões graves. Ele faz agudo? Faz, mas ele, né, é um instrumento, né, de uma região mais grave. Muitas das vezes ele vai atuar na mesma região que, por exemplo, o bumbo da bateria. Então, são instrumentos... O bumbo da bateria, ele não vai ser tão agudo quanto o contrabaixo pode ser, mas o contrabaixo pode ser tão grave quanto o bumbo da bateria. Eles são os instrumentos, né, de uma banda, dentro do que eu acredito que é a maior realidade das igrejas em geral, seja as igrejas evangélicas ou católicas, assim, são os dois elementos ali candidatos à região dos subgraves, né? Se você tiver um sub na sua igreja, basicamente o que vai estar no seu sub, se o seu sub estiver devidamente equilibrado, com corte ali no crossover certinho, vai ser o bumbo e o contrabaixo. Outros instrumentos podem estar? Podem, mas predominantemente são esses dois elementos que vão estar aí. E se você não respeitar, às vezes, fazer os ajustes necessários. Por exemplo, eu tive uma experiência esse final de semana agora. Eu estava trabalhando num som numa igreja, que eu fui chamado para fazer o som para eles num evento, um encontro de homens. Postei isso aí nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram. Se você quiser conferir um pouco mais, você pode ir lá e ver. E eu tava com um problema, eu não tive a chance de alinhar o sistema como eu gostaria de ter alinhado, né? Por uma questão de tempo, passagem de som. O evento tava com prazo apertado. E quando a gente começou a passar o som, principalmente o bumbo, ele tava dando tinha uma sobra do bumbo na parte do sub, que estava dando uma ressonância. Eu não sei, eu digo verdade, assim, eu não consegui identificar se isso era uma questão da afinação do bumbo ou do equilíbrio do sub. Então,
o que eu fiz? Eu acabei deixando esse bumbo, valorizando esse bumbo um pouco mais, deixando ele um pouco mais, soar um pouco mais com som de maceta, né? Que é aquela pegada, né? Daquele martelinho, né? Do que necessariamente com a parte da ressonância, do corpo do bumbo, né? Então ficou um bumbo um pouco mais seco. E deixei o sub mais pro contrabaixo, porque era exatamente na hora do bumbo, aonde quando o baterista ele tocava ali o bumbo, que eu percebia essa ressonância ali na parte do sub. Então, na verdade, eu cortei um pouco, né? Eu fui ali no High Pass Filter do canal do bumbo e cortei, levantei o filtro um pouquinho e tirei o bumbo daquela região. Uma região que é a região dele, sim, mas talvez o que podia estar acontecendo é que, como eu tinha o bumbo e o contrabaixo, talvez ali na hora da reprodução no sub tivesse uma competição entre eles. Então eu fiz esse ajuste, cara, o problema parou, deixou de acontecer aquela ressonância, e que era algo esquisito, um som não chegava a ser uma distorção, mas soava sobrava demais, né? O que estava acontecendo ali. E resolveu, o bumbo ficou até mais legal, assim, destacou ele em relação ao contrabaixo, o som do contrabaixo ficou mais definível, você conseguia perceber o que era bumbo, o que era contrabaixo, mesmo ali na região do sub, sem perder o peso, sem perder o chão ali do som naquela hora. Então, objetivo alcançado, eu consegui identificar melhor cada instrumento. É isso que eu chamo de respeitar a região de cada instrumento, né? De fazer pequenos ajustes aonde um instrumento possa, ainda que ele esteja muito próximo em regiões, né, sonoras de frequência, um instrumento do outro, eu não tenha esses instrumentos se sobrepondo ou até mesmo se somando de forma negativa. Isso vai fazer com que eu tenha mais definição entre eles. Então, quando a pessoa estiver sentada e ela vai ouvir todos os instrumentos. Ainda que eles estejam no mesmo volume, você vai conseguir identificar. Não, isso aqui é bumbo, isso aqui é contrabaixo. Ou isso é violão, isso é guitarra, ou isso é violão. Entende o que eu quero dizer? Então, eles vão ter a sua diferença, ainda que eles estejam com o mesmo volume e a mesma intensidade. Respeitar, fazer as devidas correções nesse processo. Então isso é um outro item importante aí na construção da sua mixagem, né? E do panorama, e, enfim, para que você tenha a melhor qualidade. Um outro item que eu queria falar com vocês seria uma técnica, né? Que eu chamo na verdade não, né? Que todo mundo chama, seria a dobra de canais. Como é que funciona isso, José? Até vou colocar aqui. Eu aproveitei que eu estava num outro evento e eu tinha uma mesa uma Impact na mão, e ali eu demonstrei algumas dessas técnicas que eu vou falar com vocês, e vocês vão entender do que eu estou falando na prática também. A técnica de dobra, você basicamente vai pegar um canal e você vai dobrar esse canal. Mas qual é a finalidade disso, Josué? Quando você tem esse canal com uma dobra, né? Ou seja, eu tenho o canal, por exemplo, do bumbo, e aí eu posso fazer essa dobra de duas formas. Ou internamente na mesa, eu coloco o som que está chegando pelaquela entrada, ele ser distribuído por dois canais, ou seja, o canal que ele entra mais um outro canal ao lado, por exemplo. Ou eu posso usar duas microfonações. No exemplo que eu dei para vocês, né? Vocês vão conseguir conferir daqui a pouco. Eu tenho os dois exemplos ali para você poder comparar. Então, nesses dois exemplos, eu tenho um instrumento entrando, né, por um canal, e eu tenho, por exemplo, no caso do bumbo, eu tenho dois microfones. O que eu consigo fazer com essa dobra? Estou captando a mesma peça da bateria duas vezes.
Eu posso trabalhar microfones diferentes, tá? Tô dobrando o bumbo, mas com microfones diferentes. Se você assistiu aqui o nosso vídeo sobre microfones, você vai saber que microfones diferentes, com captações diferentes, transduções diferentes, vão me dar sonoridades diferentes. O que eu posso somar isso na minha mix, no meu PA, e eu posso mesclar e ter uma sonoridade diferente em relação ao meu bumbo. Eu posso, através de equalização, né, com 2 microfones, deixar o microfone para fazer o corpo do bumbo, né? Então, eu quero ele com mais ressonância, então eu vou colocar, né, acentuar os graves num canal com o microfone, no outro eu vou aplicar um filtro ali, deixar só a região ali da maceta do bumbo, né? E aí, com o posicionado, os faders, eu consigo ter um bumbo com mais corpo ou um bumbo com mais kick. Um bumbo com mais corpo, um bumbo com mais kick. O que isso me traz? Isso traz versatilidade. Com um bumbo só, eu posso ter várias sonoridades. Esses dias eu vi até uma entrevista do Alexandre Pozan. Ele estava falando daquele set que ele usou no DVD, uma bateria gigante, porque ele toca com vários artistas no DVD, o DVD de baterista, né? Então ele tem várias pessoas para tocar com ele, e cada artista de um nicho diferente, de um segmento diferente, e aí ele fala que não é que ele usa aquela bateria toda, mas para cada artista ele usa pedaços do set de bateria dele diferente. Se não me engano, tinha 3 ou 4 bumbos diferentes, porque cada um competia com uma sonoridade. E igreja é mais ou menos essa realidade, né? Você num culto, num domingo, numa missa, você não toca uma música, você toca várias músicas. E de domingo para domingo também. E a verdade é que quando você vai estudar a sonoridade do seu instrumento, né? Da mixagem ali, é um outro estudo importante também de se fazer, né? Estudar a mixagem do original e você tentar aplicar isso na sua mixagem. Você vai ver que tem sonoridades diferentes de música para música. Então, com essa técnica, o que você consegue fazer? Você consegue mesclar a sonoridade do seu bumbo. Então, se a música agora é um bumbo, foi gravado originalmente com um bumbo com mais corpo, eu boto mais corpo, né? Tiro um pouquinho abaixo o canal do kick. Se é um bumbo, né, que vai soar mais com mais kick, mais seco, então você tira o corpo. Mas eu só consigo fazer isso quando eu tenho 2 microfones ali no bumbo da bateria. Do contrário, você vai até conseguir, através de equalização ali, enfatizar o corpo e o kick. Mas, a menos que você, né, tenha equalizações diferentes, a mesa que você trabalha tenha como você gravar ali presets de equalizações diferentes, você fica um pouco mais complicado você trocar essas equalizações na mão de forma precisa, né? Você vai acabar deixando sempre um pouco mais ou um pouco menos em relação àquilo que você precisa. Então, com os microfones você tem essa técnica ali de você fazer isso. E a outra maneira de você promover essa dobra é através aí do que? Da dobra de canais, né? Internamente. Então, dependendo da sua mesa, você vai ter essa dobra de canais. Então, para vocês terem uma ideia, vou colocar aqui para vocês o vídeo aí que eu gravei lá na mesa, né, da parte prática aí do que eu tô falando com vocês. Vou mostrar aqui para vocês Soundcraft S-Impact, tá? Estamos aqui, ó, no intervalo aqui do encontro. Vou mostrar a galera e falar com vocês aqui um pouquinho. Se o áudio estiver meio zoado aí, pessoal, tô gravando com o celular, mas queria aproveitar essa oportunidade aí para dividir esse conteúdo com vocês. Então, a gente vai falar hoje sobre dobra, né? O primeiro tipo de dobra que eu queria falar com vocês é a dobra com dupla captação. Então, eu vou mostrar ali depois lá no palco alguns exemplos de dobra que eu tenho, tá? E aqui você vai ver, ó, por exemplo, no meu canal do baixo, tá? Eu tô no layer B da mesa. E aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Ó, eu tenho bass mic,
e bassline, tá? Esse aqui tá no direct lá, né? E esse aqui eu tô fazendo uma captação, então eu tô fazendo uma dobra com dupla captação. Poderiam ser até 2 microfones, como é, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 bumbos. Eu tenho um bumbo para kick e um bumbo para grave. Um bumbo para kick e um bumbo para grave. São 2 microfones, tá? Para fazer a captação do bumbo. E aí eu trabalho equalizações diferentes. Essa é a vantagem. Então eu vou ter na minha mix como dosar, se eu quiser mais kick, menos corpo, ou se eu quiser mais corpo ou menos kick. A vantagem também da dobra, no caso com dupla microfonação, é o fato de que você consegue mais volume, dependendo da tua fonte sonora. Por exemplo, se você tem um baterista que não tem uma boa pegada, uma boa pressão, você tem 2 canais, tá? Então você tem mais ganho de entrada, mais volume, então você tem um somatório melhor. A parte ruim disso é que você está suscetível aí a cancelamentos, tá? Como são 2 instrumentos ali, 2 captações do mesmo elemento, esse somatório, dependendo das condições, né, de uso, característica de microfone, posição, né, você pode ter cancelamento. É por isso que aqui, ó, por exemplo, mostrar para vocês aqui, eu tenho, não seria um caso necessariamente de dobra, mas eu tenho uma caixa top, né, uma microfonação por cima e uma captação por baixo para pegar a esteira, tá? Então eu tenho 2 tipos aqui de captação para caixa. Então eu trabalho aqui captações diferentes e normalmente a caixa de baixo a gente inverte a polaridade para evitar, como são 2 cápsulas apontadas, né, uma para outra. Então a gente inverte a polaridade para evitar cancelamentos, né, justamente para evitar isso. Então, nesse caso de dobra, né, com captação de microfonação, a gente precisa tomar cuidado com esses casos, mas se torna um ótimo recurso para somatório, para você ter mais punch, mais ganho, mais volume, mais pressão. Se você tem uma mesa que você tem mais funções e mais possibilidades de fazer essas dobras de canais, é interessante você fazer alguns testes e para ver como isso soa na sonoridade. Claro, você tem que levar em consideração o seu PA, como é o seu PA, como é que é o tamanho do seu espaço. Aqui eu tenho, ó, um espaço bem grande, tá? Qual é a litragem? Meus subs eles estão ali, ó. Aqui e tem um aqui assim, mais ou menos. Tá? Na verdade não são bem subs, são mais caixas de graves. Mas a gente, na verdade, esse som aqui ele tem uma deficiência justamente nessa parte de grave, porque eu não tenho sub, eu tenho caixas de grave. Essa zona, essa região de sub, aqui pra gente é um pouco deficiente. Então, principalmente nesses casos, a gente trabalha até porque a gente consegue ter mais corpo, né? Bomba aqui, ó, ter mais corpo e ter mais kick e conseguir dosar isso, equalizar isso, né? Se for o caso, até colocar efeito, tá? De forma melhor, fazendo essa dobra de canal, beleza? Então a gente tem esse caso aqui, que é o primeiro caso para dobra, como parte aí dessa sequência aí de técnicas aí para melhorar a sua mixagem na sua igreja, beleza? Então, pessoal, esse aí foi, né, o vídeo que eu gravei lá. Expliquei um pouco aí, né, automaticamente conforme eu fui fazendo a maneira. Lembrando, pessoal, de novo, isso vai depender da mesa que você tem. Eu tô aí no vídeo usando uma S-Impact, né, da Soundcraft. Você poder ter na sua mão uma X32. Isso nas mesas digitais
é muito mais fácil de você fazer. Se você tem, por exemplo, aí o i24R, também da Soldcraft, cara, é diferente, né, o mecanismo, mas dá para fazer a mesma coisa. Se você tem uma mesa digital, com certeza deve ter algum vídeo na internet te ensinando aí a como é que você vai fazer o roteamento interno, ou o patching, né, que é o termo técnico mais utilizado para fazer como é que eu consigo que um canal, uma entrada, mande sinal para 2 canais. Tá? Então, com certeza, se a sua mesa ela tem essa possibilidade, tem algum lugar aqui na rede. Eu gostaria muito de conseguir fazer isso em modelos de mesas diferentes, mas no momento eu só tinha a S Impact para mostrar isso para vocês. Beleza, pessoal? Eu quero falar mais desses conteúdos aqui. Existem algumas outras técnicas que eu quero compartilhar, mas até para o nosso vídeo não ficar tão extenso, eu vou ficando por aqui hoje. Espero que isso já seja uma introdução. Se você quiser mais, aguarde a parte 2 desse vídeo. E, cara, curte, se inscreve, compartilha, ativa aí as notificações para você não perder a continuação desse vídeo. Beleza, pessoal? Então, grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.